Queridos amados em Cristo, seja bem-vindo à nossa liturgia diária em família. Hoje, quinta-feira, 25 de fevereiro, queremos agradecer ao Paulo, a Andréia, seus filhos que moram aqui em Worcester, nos Estados Unidos, que está nos ajudando hoje com as leituras. Que Deus esteja sempre convosco, vos ajudando mais e mais a crescer no amor, na alegria e na felicidade com Cristo. Que Deus vos abençoe. Hoje, a igreja ela comemora o dia de Santa Walburga, que nasceu no ano de 710, era filha de São Ricardo. Walburga, ela se entregou a Deus de tal forma que os prodígios aconteciam com frequência. Os mais citados são o de uma luz sobrenatural envolvendo a sua cela enquanto ela rezava, apreciada por todas as outras religiosas, da cura da filha de um barão, depois de uma noite de oração ao seu lado. Ela morreu no ano de 779, no dia 25 de fevereiro, e o seu corpo foi enterrado no mosteiro de Heinsen, onde permaneceu por 80 anos. Mas ao ser trasladada para a igreja de Exeter, enquanto no dia da sua canonização, no ano de 893, o seu corpo foi encontrado incorrupto, ainda intacto. Além disso, da pedra do sepulcro brotava o que gerava, o que saía do seu túmulo, era um fluido de aroma suave, como um óleo fino, do fato que ainda se continuou a repetir sobre o altar da igreja onde o corpo dela foi colocado. Nessa mesma cerimônia, algumas das relíquias da santa ela foram enviadas para a França, na parte norte, onde o rei Carlos III e simplesmente que havia construído no seu palácio, no Antena, uma igreja que dedicava diretamente a Santa Walburga. E o seu culto que é falado, é feito toda dia 25 de fevereiro, isso espalhou-se rapidamente porque o óleo ele continua brotando. Atualmente, então ele é recolhido numa concha de prata, ele é guardado nas garrafinhas que são distribuídas para o mundo inteiro. E muitos devotos vêm dizer e que vêm expressando os milagres que vêm acontecendo por todas as pessoas que utilizam desse óleo. Queremos mais e mais sempre agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem entregado para nós em nossas vidas, e assim como Santa Walburga, que Deus possa sempre estar conosco em nossas presenças. E mais uma vez, queridos amados, nosso momento dessa nossa oração, possamos olhar para hoje a imagem de Santa Walburga, que nós possamos ver essa luz que emana do coração dessa jovem, que é a divindade divina, o amor puro, o amor misericordioso, possa vir sobre cada um de nós. Divina Majestade, Pai amado, amor puro e misericordioso, somos movidos pelo Senhor, mas em muitas vezes queremos tomar a rede de nossas vidas, ou melhor, queremos tomar a rede de nossas vidas sem lhe consultar. E aí, Pai, nós pecamos. Pai, fonte de alegria, acolhe-nos em vosso coração, derrama sobre nós a alegria infinita do vosso amor, para que possamos ser felizes ao lado dos nossos irmãos. Assim vos pedimos, em nome do vosso Filho Jesus Cristo. Amém.
primeira semana da Quaresma, quinta-feira, a primeira leitura, leitura do livro de Ester. Naqueles dias, na rainha Ester, temendo o perigo de morte que se aproximava, buscou refúgio no Senhor. Prostrou-se por terra desde a manhã até o anoitecer, juntamente com suas servas, e disse: Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, tu és bendito. Vem em meu socorro, pois eu estou só e não tenho outro defensor fora de ti. Senhor, pois eu mesma me pus ao perigo. Ao Senhor eu ouvi dos livros de meus antepassados que tu libertas. Senhor, até o fim, todos os que te são caros. Agora, pois ajuda-me a mim, que estou sozinha e não tenho mais ninguém senão a ti, Senhor, meu Deus. Salmo responsorial. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes a palavra dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, e aumentastes o vigor da minha alma. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Estendereis o vosso braço em meu auxílio e havereis de me salvar com a vossa destra. Completai em mim a obra começada, ó Senhor. Vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Pedi e vos será dado, procurai e achareis. Batei e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, quem procura encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra, quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra, quando ele pede um peixe? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisso consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ao meditar nas leituras da liturgia de hoje, duas palavras me vêm à mente: abandono e refúgio. Isto é, abandonar-se nas mãos de Deus e buscar refúgio no Senhor. Acredito que é isso que essa talvez é a mensagem principal que nós vemos nas três leituras de hoje. No exemplo que nós temos aí da rainha Ester, o exemplo do salmista e também o ensinamento que o próprio Senhor Jesus nos dá no Evangelho. Se nós vermos a primeira leitura, o exemplo que a rainha Ester nos dá é um exemplo de confiança, de abandono, de busca do Senhor que pode socorrê-la em suas necessidades. Nós vemos aí que a rainha Ester, diante de uma dificuldade que se apresentava a ela e ao seu povo, ela
toma consciência de que somente Deus era a saída para ela e para o seu povo. Somente em Deus estava a solução para o seu problema e para o problema do seu povo. Então, o que ela faz? Sabendo, tendo confiança de que Deus era o seu único refúgio, o seu único socorro, ela vai ao encontro do Senhor, para colher do Senhor as graças que ela e o seu povo tanto estavam precisando. Então, e qual é a atitude de Esther? Ela não ficou somente a sua confiança no Senhor, ela se traduziu em atitude. Ela se traduziu na atitude de oração. Oração que é justamente se colocar na presença do Senhor, oração que é justamente entrar em diálogo com o Senhor. E é isso que a rainha Esther fez. Ela foi e prostrou-se por terra. E nós vemos que não foi somente uma simples oração. A atitude de Esther foi uma oração que nós lemos que se estendeu desde a manhã até ao anoitecer. E ela ainda pediu ajuda às suas servas para que orassem com ela. Aí nós vemos, meus irmãos e minhas irmãs, que um coração que realmente está atribulado, um coração que realmente precisa da graça do Senhor. Ele não se contenta com uma simples oração, mas ele busca mesmo fazer uma oração até mesmo que exige muito de si mesmo. No caso aqui nós vemos que a rainha passou o dia inteiro em oração. E quantas vezes nós vemos aí pessoas que fazem promessas que aos olhos de muitos são difíceis de se cumprir, mas que para aquela pessoa que a faz não é difícil, pois diante do problema, diante da graça que ela está clamando, aquela promessa para ela se torna leve, porque a graça que ela precisa é muito maior. E muitas vezes também nós vemos pessoas que fazem compromissos de oração de mês, de ano, porque entendem que aquilo que elas precisam, que a graça que elas precisam é tão importante que elas estão dispostas a fazer qualquer sacrifício de oração. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, é importante a gente perceber que isso não significa quando nós fazemos esse sacrifício de oração, quando nós vemos aí que a rainha passou o dia em oração, isso não é um entendimento de que o tanto que nós rezarmos, isso vai convencer a Deus daquilo que nós precisamos, que Deus vai nos atender pela força, pela quantidade de oração. Não é isso. Mas quando nós nos dispomos a fazer sacrifícios de oração, compromissos de oração que tomam o nosso dia, compromissos que vão ali pelo mês, que vão pela semana, pelo ano, isso quer dizer que nós realmente queremos e necessitamos aquela graça. E por isso não medimos esforços para manifestar a Deus esse nosso anseio, essa nossa necessidade. Nós não medimos forças para mostrar a Deus que nós estamos abertos para receber a graça que nós tanto estamos pedindo a Ele. E nós vemos também que a oração de Esther, ela começa com um louvor. Ela começa reconhecendo a grandeza de Deus. A rainha Esther se coloca diante de Deus e diz: Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, Tu és bendito. Vejamos o quão importante, mesmo em meio às dificuldades, quando nós nos colocamos na presença do Senhor, que a primeira coisa que brote, que as primeiras palavras que brotem do nosso coração sejam palavras de agradecimento e de louvor ao Senhor. Porque mesmo que nós estejamos passando por momentos difíceis,
por tribulações que tiram as nossas forças, que nos desanimam. Mas se ainda estamos vivos, isso é motivo de louvar e bendizer ao Senhor. Por isso que a nossa oração sempre comece com louvor e agradecimento a Deus. Agradecimento a Deus porque Deus se faz presente na nossa vida, porque Deus caminha conosco ao nosso lado na alegria e no sofrimento, e porque estamos vivos. Somente depois, meus irmãos e minhas irmãs, que nós devemos apresentar a Deus o nosso clamor, apresentar a situação em que nós estamos, e foi assim que a rainha Esther fez. Logo após bendizer ao Senhor, ela disse: vem em meu socorro, pois estou só e não tenho outro defensor fora de ti, Senhor. Aí nós vemos que ela expôs a sua condição. Ela rasgou o seu coração diante do Senhor, expondo a sua necessidade, aquilo que ela estava precisando. E aí também na sua oração nós vemos algo que também é muito importante na nossa oração e na nossa vida de cristãos. Manifestar a nossa dependência em relação a Deus. Mostrar ao Senhor que nós nos colocamos numa situação, numa posição de dependência dele, que nós reconhecemos que nós não bastamos a nós mesmos, mas que nós precisamos do Senhor em todos os momentos da nossa vida. E isso me faz lembrar lá do Evangelho de São Mateus, onde o Senhor Jesus fala: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. E o significado desse ensinamento de Jesus, dessa ordem do Senhor de deixar vir a ele as crianças, é dizer o quê? É dizer que o reino dos céus pertence a todos aqueles que são como crianças. E o que é uma criança? Ser criança é ser dependente dos pais. Ser criança é não ser independente, mas ser dependente do seu pai e da sua mãe. Uma criança, ela depende em tudo dos seus pais, daqueles que são responsáveis por ela. E por isso o Senhor fala que o reino dos céus é daqueles que se assemelham às crianças. O reino dos céus é daquelas pessoas que são dependentes. E dependentes de quem? Dependentes de Deus. Elas não se bastam a si mesmas, elas não confiam nas suas próprias forças, elas não confiam nos bens materiais, mas elas confiam na graça de Deus. Por isso, nessa oração da rainha Esther, nós vemos aí que também ela disse: pois eu estou só e não tenho outro defensor fora de ti. Ela manifestou a sua dependência em relação ao Senhor. E continuando com a oração de Esther, ela diz: Senhor, eu ouvi dos livros dos meus antepassados que tu libertas, Senhor, até o fim, todos os que são caros a ti. E aí, nesta oração da rainha Esther, nós vemos outro ponto importante da nossa vida de oração, da nossa oração com Deus. É sermos conhecedores da palavra de Deus. São Paulo nos diz na carta aos Romanos, no capítulo 10, pois a fé vem pela pregação e a pregação é pela palavra de Cristo. Daí nós vemos a importância de nós sermos conhecedores da palavra de Deus, porque quando nós conhecemos a palavra de Deus, a nossa fé é alimentada. Nós sabemos que quando recorremos ao Senhor, Ele vem em nosso auxílio. Quando nós lemos, quando nós meditamos e rezamos com a palavra de Deus, nós percebemos o quanto Deus sempre foi presente na vida de seu povo. Nós vemos as incontáveis graças que Deus concedeu a todos aqueles que recorriam à sua presença,
quantas curas e quantos milagres nós vemos testemunhados na palavra de Deus. Assim, o conhecimento da palavra de Deus alimenta a nossa esperança, alimenta a nossa fé, alimenta a esperança de que nós servimos a um Deus vivo, que por amor continua a derramar as suas bênçãos em nossas vidas. Então, mais uma vez eu digo, a nossa oração precisa ser um reconhecimento de que nós dependemos de Deus e que somente em Deus está a solução para todas as nossas dificuldades. No Evangelho, Jesus confirma com as suas palavras esse Deus generoso que nós acreditamos e servimos. Jesus confirma a generosidade de Deus em socorrer ao seu povo em suas necessidades. Nós vemos aí que Deus é abundante no derramamento de suas graças e cabe a nós abrirmos o nosso coração para acolher o que Deus, como Pai bondoso e amoroso, tem para nos dar. E que nós saibamos que Deus, na sua infinita sabedoria de Pai, isso é muito importante, Deus, na sua infinita sabedoria de Pai, muitas vezes não nos concederá aquilo que nós estamos pedindo. Às vezes não nos concederá no momento em que estamos pedindo e nos concederá um tempo depois. Ou às vezes não nos concederá o que estamos pedindo, porque na sua infinita sabedoria, Deus sabe que aquilo que nós estamos pedindo, apesar de para nós parecer algo bom aos nossos olhos, talvez aquilo que nós estamos pedindo poderá nos fazer mal em algum momento da nossa vida. Poderá nos fazer algum mal para a nossa vida física, ou até mesmo poderá impedir e atrapalhar a nossa vida espiritual. Por isso, Deus, na sua onisciência, Deus que sabe de todas as coisas, Deus que tem conhecimento de todas as coisas, por isso, às vezes, Ele não nos concederá as graças que pedimos. Mas o nosso compromisso, a nossa parte é sim pedir a Deus, é apresentar a Deus a nossa vida, aquilo que nós precisamos, as nossas necessidades, e confiar que se aquilo que nós pedimos é para o bem e principalmente para a salvação da nossa alma, o Senhor, como Pai, vai nos conceder aquilo que nós pedimos. E terminemos essa reflexão com aquilo que o salmista diz, com o seu louvor, com o louvor daquele que gritou ao Senhor e que foi escutado pelo Senhor. O salmista diz: naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouviste as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar. Vou cantar e ante o vosso templo vou prostrar-me. Que Deus nos abençoe.